Bom dia, queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, amém? Irmãos, quando cantávamos este cântico aí, eu fui pensando na preparação do estudo. Que privilégio para nós, igreja do Senhor Jesus, poder dizer e exaltar e adorar o nome. Na verdade, nós só podemos fazer isso porque Ele nos tornou dignos. Porque nem dignos nós seríamos de nos prostrarmos diante dEle. Mas Jesus Cristo, através da sua morte, nos reaproximou de Deus e nos deu o privilégio de sermos seus adoradores. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Mesmo assentados, mas com muita reverência, vamos acompanhar a leitura desse texto. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto da pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o 4º ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Nosso tema do nosso estudo nesta manhã fala do trono de Deus, como a sala de comando, de onde partem todas as decisões e governos. E é exatamente sobre isso que nós vamos estudar nesta manhã. E logo no início do texto, nós encontramos a seguinte expressão: depois dessas coisas, olhei. Quando a gente para pensar, que coisas? Que coisas são essas? Que na verdade a gente pode observar aqui, é que este texto está falando de uma segunda visão. Na primeira visão, a gente percebeu que foi de Cristo, o Cristo da glória, no meio da sua igreja.
Lá no capítulo 1 fala da primeira visão. Aqui nós estamos falando da segunda visão. Depois da primeira visão, de um Cristo exaltado, aquele que o Cristo que cuida, que zela e que vela pela igreja, que protege a igreja. Agora começa a visão do que de fato vai acontecer depois dessas coisas. Por isso que este capítulo começa com essa expressão, depois dessas coisas. Primeiro Jesus, o Cristo, ele se revelou como aquele que conhece a igreja na sua intimidade. Jesus nos conhece. Ele conhece as nossas virtudes. Ele conhece as nossas fraquezas. Nenhum defeito nosso passa desapercebido, nenhuma fraqueza nossa passa desapercebido. Mas Ele não apenas conhece as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas virtudes. Ele também aponta para nós, aponta para a igreja, o caminho, a direção de retorno. E Ele também, que conhece as nossas feridas, Ele também dá o remédio e traz o remédio para a própria igreja. O maravilhoso disso, meus amados, é que Jesus, Ele não rejeita a igreja, mas na verdade Ele é o próprio remédio para a igreja. Isso é tremendo, porque quando olhamos para nós, o quanto somos falhos, e a gente percebe e vê a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, Ele não nos dá aquilo que de fato merecemos. Agora, nesse texto aqui, a gente pode falar que se trata da segunda visão. Será a visão das grandes tensões, das grandes dificuldades, dos grandes desafios que a igreja do Senhor estará enfrentando. Estará enfrentando até a sua segunda vinda. Esta revelação aqui, ela traz à luz e inclui a destruição dos poderes do mal, fala da destruição de Satanás e da própria morte. Mas antes de tudo isso ser destruído, a gente tem percebido e tem visto o quanto o nosso inimigo tem se levantado e tem se empenhado e se esforçado num plano desesperado para perseguir a igreja. A gente, essa semana, teve no Congresso um projeto de lei que foi aprovado. E a gente viu a reação do mundo contra a igreja nesse sentido. Falando que aquele projeto foi um projeto religioso. Um projeto de cunho religioso, fundamentalista, que foi o projeto do aborto. E são essas pautas de fato que são usadas para perseguir a igreja do Senhor. Porque são pautas muito caras para nós servos do Senhor. E são essas pautas que serão usadas para perseguir a igreja de Deus. Qual é então a mensagem central do livro de Apocalipse? É mostrar que a igreja é perseguida, que Deus está no trono do universo. Então não há o que temer. Pode vir perseguições. Nós temos a plena certeza de que quem está no comando é o nosso Deus. Isso mostra também que Ele não perdeu as rédeas, o comando e o controle do universo. Não importa o quanto é terrível, o quanto são incontroláveis as forças que nos perseguem, as forças que parecem ser da terra. Elas não podem, não têm a capacidade de frustrar, de impedir os desígnios de Deus. E nem vencer a igreja. A palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja,
a igreja, mesmo perseguida, a igreja avança contra as portas do inferno. O destino da igreja não está nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. Irmãos, não vai ser perseguição que vai parar a igreja do Senhor. Quando o mundo está incendiado pelo ódio, pelas guerras, por conflitos, quando essa terra, este mundo está cambaleando, bêbado de sangue, nós, igreja, precisamos levantar os nossos olhos e ver o nosso Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Que maravilha! Isso nos incentiva, nos motiva a avançarmos, a permanecer no Senhor, porque é Ele quem governa. Nós não dependemos aqui de políticos para proteger a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor ela é governada pelo próprio Senhor. No meio das lutas, das provações, nós precisamos fixar os olhos somente nele, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Somente quando a gente olha para o Senhor, olhando para essas coisas, para as suas virtudes, é que nós alcançamos o verdadeiro discernimento da história. É quando a gente entende que esta palavra, esta revelação, é uma revelação para a igreja do Senhor. Então a gente precisa olhar ali para o trono e entender que Deus é Ele que reina e tudo, absolutamente tudo está sob o seu controle. A palavra de Deus no versículo 1 ainda diz: olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. E eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Apocalipse é uma revelação do céu, não é um mero descobrimento da terra. Aqui a gente viu a palavra de Deus falar uma porta aberta no céu. O conhecimento do futuro, ele não é alcançado mediante mágicas, ou até mesmo leitura dos astros, nem mesmo por profecias humanas. Nós não temos a capacidade, nós não podemos e não temos condições de conhecer nada do futuro, se Deus por si mesmo não nos revelar a nós. O futuro, na verdade, ele está encoberto por um véu. Vou beber uma água aqui. E ele só vai ser desvendado quando Deus, de fato, o desvendar. Até que, de fato, Deus abra a porta, como diz o texto aqui. E o céu aberto, como fala o texto, não libera apenas o acontecimento, mas ele também nos faz entender, pois João contempla aqui o trono antes de contemplar de fato os dramas da história. Uma voz como trombeta, diz o texto. Jesus, lá no capítulo 1, no verso 10, quando Jesus se revela à igreja, Jesus se revelou a ela da mesma forma. Lá bastou João voltar-se para ver Jesus. Agora, João precisava de subir aos céus. Ele mudou de posição. Mas no lugar agora, não se trata mais de vislumbrar apenas o presente. Daqui, desse ponto que João estava, ele estava vendo o futuro. E o futuro vem para nós a partir do trono de Deus. É através de Deus, do véu desvendado, que os nossos olhos são abertos, e nós podemos ver o futuro e o futuro que Deus revelou para a igreja do Senhor. Ainda no texto diz assim: sobe aqui e te mostrarei
o que deve acontecer depois dessas coisas. E essa revelação daqui do capítulo 4 realmente traz a renovação dessa esperança. Porque a gente pode confiar e descansar de que Deus está controlando as nossas vidas e o destino da sua igreja. Por mais perseguidos que sejamos, nós não devemos se atemorizar, porque Deus está no controle de tudo. E interessante exatamente que João não passa a ver apenas o aspecto cíclico da história, ou seja, o decorrer, o desenvolver da história. Não a história sem freios e sem rumo, não a história dirigida pelos homens, mas para ver o que deve acontecer. Deus mostra para João exatamente aquilo que está revelado ali para a igreja do Senhor. João vê que Deus está no trono, e é Ele mesmo que determina tudo o que acontece. Não há acaso nem falta de controle. O futuro, de fato, está nas mãos de Deus. Tem um canto que a gente canta assim: a minha vida está nas mãos de Deus. E quando a gente canta este cântico, a gente demonstra a nossa fé, né? Tudo o que acontece sobre a terra resulta de algo que sucederá no céu. Como o Walter lembrou bem aqui, né? A apoteose da igreja, né? A causa está no céu e o efeito se verifica na terra. Ainda no versículo 1 fala: imediatamente eu me achei em espírito. Ali João já não vê com os olhos físicos, ele não escuta com os ouvidos físicos. Ninguém, e a gente vê na palavra de Deus, ninguém jamais viu Deus. Moisés, quando foi olhar para o Senhor, ele olhou sobre a penha, uma fresta na penha, porque ele não podia ver Deus. Ele habita numa luz inacessível, de forma incorruptível, inalterável. Nós não temos capacidade, condições de ver Deus, porque carne e sangue não suportaria contemplar o esplendor da glória de Deus. E ele tem uma visão. E a visão que ele tem está aqui no versículo 2 até o versículo 7, quando diz: imediatamente eu me achei assentado, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. João viu um trono no céu. E aqui a gente vai entender que o trono é um lugar de honra, um lugar de autoridade e um lugar de julgamento. Os reis, quando eles queriam julgar alguma causa dos seus súditos, eles subiam para o seu trono e eles recebiam os seus súditos para eles serem julgados. E ali eles demonstravam também que tinham autoridade e era o lugar de eles serem honrados. Todos os tronos da terra, inclusive desses reis, estão debaixo da jurisdição desse trono, o trono do céu. Irmão, não há governante mais poderoso que seja, que não se submeta a esse trono, ao trono de Deus. E o livro de Apocalipse, na verdade, é o livro da soberania de Deus e da vitória dele. Aquele que criou todas as coisas está no controle de tudo, e ele mesmo vai levar a história para uma consumação final, onde a sua vitória é certa, é reconhecida. A essência dessa revelação, na verdade, é mostrar que todas as coisas são governadas por aquele que está sentado no trono. Deus governa todas as coisas. Amém.
a gente percebe que, e a palavra de Deus, nós encontramos 67 vezes a passagem, das 67 vezes da passagem de trono, que aparece, 47 estão no livro de Apocalipse. 12 somente neste capítulo. E a gente sabe quando a palavra de Deus enfatiza alguma expressão, alguma palavra, é porque quer destacar a importância, a relevância deste assunto. Tal é a importância desse assunto que só neste capítulo houve 12 referências a respeito do trono. Todos os detalhes estão orientados com vista ao trono. Sobre o trono, em redor do trono e a partir do trono, diante do trono e no meio do trono. O trono, na verdade, é um símbolo da soberania inabalável de Deus. Irmão, essa palavra inabalável, ela precisa ser sublinhada. Nada vai abalar a soberania de Deus, porque o trono é o verdadeiro centro do universo. Esse trono não está aqui na terra. E João viu claramente, por isso foi necessário ele mudar de posição. E por isso nós sabemos que o universo bíblico, ele é teocêntrico. Para ele, por ele e para ele. Esse não é o cântico que cantamos? João viu o glorioso Deus assentado sobre o trono. Quando a gente olha para essa expressão e quando vê esse texto da palavra de Deus, a igreja como uma igreja perseguida, torturada, martirizada, isso se torna de fato uma mensagem consoladora. Saber que Deus, Ele está no controle das nossas vidas. Irmãos, parece repetitivo, mas o objetivo é ser repetitivo mesmo, para que a nossa mente finita não se esqueça de quem está no controle de todas as coisas. E a gente não venha se abalar com más notícias, com perseguições. É o que a gente percebe nesse livro é exatamente isso. Aquele que não tem a certeza de que Deus é o rei que está sob o governo, ele realmente se desespera diante desse livro, dessas revelações. Mas quando a gente olha de outra perspectiva, de que esta é uma mensagem de esperança para a igreja, nós nos rejubilamos quando nós estudamos. É por isso que é importante esse momento aqui, né? De nos debruçarmos diante da palavra de Deus e juntos. Eu falo sempre que na igreja não tem professor, tem um facilitador, né? Quando estamos aqui juntos, nós estamos aprendendo uns com os outros, né? E isso é muito importante, porque a gente vem desmistificar este livro tão mistificado, tão temido, né? Até por crentes mesmo. Agora nós estamos tendo essa oportunidade, né? Isso que assusta às vezes algumas figuras, alguns elementos aqui, põe até medo, né? Fala aqui de dragão, esse negócio, né? E aqui vamos voltar aqui, está muito bom, irmãos. Eu gostando da participação da igreja, isso é assim que a gente aprende mesmo. Eu aprendo muito com essa interação. Ainda aqui no capítulo 4, o que João descreve não é Deus mesmo, mas o seu fulgor, seu esplendor, porque ele não se pode descrever. Então, para que possa descrever a figura de Deus, ele usou de outras figuras maravilhosas aqui, porque não tem como descrever Deus, né? Então ele colocou alguma coisa que se assemelha ao fulgor de Deus. E ele usou algumas figuras aqui, porque não há descrição no trono e nem da pessoa que está sentado nele. O que João viu foi quando ele olhou para o trono
e pôde ser descrita em termos de brilho e de pedras preciosas. Ele usou algumas figuras para descrever, né, a figura de Deus. E ele então descreve Deus como um ser absolutamente misterioso, um ser único, singular e totalmente singular. João diz que ele é semelhante ao aspecto à pedra de jaspe. São comparações que João faz porque ele não tem capacidade de descrever a pessoa de Deus. E jaspe é a pedra mais cristalina e mais pura. É uma pedra puríssima, sem nenhuma mistura. É como se fosse o nosso diamante. Nele, na jaspe, há uma abundância de luz que emana daquela pedra. Ele também fala do sardônio. O sardônio é uma pedra de cor vermelha, mas muito translúcida. João vê beleza. João vê também riqueza. João vê abundância de luz. E Deus, tudo é para dizer que Deus é a luz e que Ele habita em luz inacessível. A pedra de jaspe, uma pedra branca, ela descreve a santidade de Deus. A pedra de sardônio, nós vimos aqui, ela descreve o juízo de Deus. Irmãos, então quando a gente vê essas figuras de Apocalipse, é exatamente a figura para poder descrever a pessoa de Deus. Quais são então as características do trono de Deus? Imediatamente, versículo 3. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto de pedra, de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante ao aspecto de esmeralda. Olha a figura do arco-íris aqui ao redor do trono. E fala que no texto que ele é semelhante à esmeralda. O símbolo, o arco-íris, na verdade, é um símbolo de graça. É de graça e de misericórdia. Que o povo de Deus alcançou. De que não mais Deus iria destruir. Normalmente o arco-íris, meus amados, quando a gente vê uma tempestade, o arco-íris vem sempre depois da tempestade, não é? Passa a chuva, depois vem aquele arco-íris, a gente lembra da aliança de Deus. Hein? Não vai destruir o mundo mais com água, né? Mas aqui ele aparece antes da tempestade. Você percebeu isso? Para os filhos de Deus, a tempestade, para nós, igreja, a tempestade já passou, glória a Deus. Porque Cristo, quando Ele se deu a si mesmo, Ele nos resgatou do dilúvio do pecado, do dilúvio da condenação, do dilúvio do juízo. Agora, nós temos o sol da justiça, que brilha sobre nós. Ainda que o juízo venha sobre os homens, a igreja de Cristo será poupada. Olha que maravilha, que esperança para a igreja. O juízo virá, mas a igreja do Senhor será poupada. E aquele que foi redimido, ele não pode mais ser destruído. Ainda que o mal nos alcance, Deus fará com que todas as coisas aconteçam, concorram e contribuam para o nosso próprio bem. Exatamente, né? Porque como essa palavra é uma palavra de esperança, talvez a simbologia de esmeralda seja isso mesmo, né? Não posso te afirmar com certeza. Mas o arco-íris, como símbolo de graça e misericórdia, nos mostra antes de Deus derramar o seu juízo sobre a terra. Ele oferece ao homem a sua misericórdia. Antes das taças do juízo serem derramadas, Ele envia a trombeta de alerta. Ou seja, não há pessoas desculpáveis. Todos são indesculpáveis diante de Deus, né?
O trono de Deus, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui, meus amados, os relâmpagos, as vozes, os trovões, são evidências do juízo e da ira de Deus. O arco-íris, como nós vimos aqui, foi visto antes desses relâmpagos. A graça sempre antecede ao julgamento. Aqueles que recusam a misericórdia terão que suportar o juízo. Quem não foi justificado pelo sangue vai ter que suportar o fogo do juízo divino. Hoje os homens escarnecem de Deus, cospem no rosto, vamos colocar de Jesus, né? Cospem no rosto de Jesus, zombam da sua palavra. A mídia diz que Deus está errado, mas Deus está no trono, e Ele vai derramar do seu juízo. E é por isso que a igreja, nós precisamos nos posicionar. O arco-íris vem antes dos relâmpagos de trovões. A graça, mais uma vez eu digo, vem antes do juízo. Na primeira vinda de Jesus vem a graça, e na segunda vem o juízo. Olha que maravilha. Jesus é a expressão da graça de Deus, que foi dado ao mundo, sem que o mundo merecesse. A expressão da graça de Deus na primeira vinda, e a expressão do juízo de Deus acontecerá na segunda vinda de Jesus. O trono de Deus se manifesta em juízo contra os homens ímpios. E a gente percebe isso na história da Bíblia. Foi no dilúvio, manifestação do juízo de Deus. Em Sodoma, no Egito, na Babilônia. Todas são expressões da manifestação do juízo de Deus. E o que a gente vê aqui na palavra de Deus, em Apocalipse 8, do versículo 3 e 5, depois você pode conferir em casa, que às vezes esses juízos são resposta à oração da igreja. É por isso que a igreja precisa sempre estar em oração. O trono de Deus não é passivo, ou seja, ele não fica esperando os acontecimentos. O cálice da ira de Deus está se enchendo. O juiz de toda a terra fará justiça. Ninguém vai escapar do juiz de Deus. Quando a gente observa isso na perspectiva do ímpio, isso é para ter medo mesmo. Mas quando olhamos no aspecto da igreja, isso traz esperança, conforto para a igreja. E sabemos que o Senhor vai preservar a sua igreja no dia do juízo. O Espírito de Deus está aqui, não se manifesta como pomba, mas como 7 tochas de fogo. Verso 6. Há diante do trono um que como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por trás. Esse mar de vidro está em contraste com o mar de sujeira e poluição do pecado. Para estar diante do trono de Deus, é necessário, é preciso estar limpo. Não há sujeira diante do trono de Deus. Para entrarmos diante do trono de Deus, precisamos estarmos com as nossas mãos limpas. Não há corrupção. Tudo é transparente, límpido e puro. Deus é santo. E a palavra de Deus diz, o próprio Deus dizendo, sede santos porque eu sou santo. Porque no céu não entra nada, nada contaminado. Deus não se relaciona, Deus não se associa com o mal. Na verdade, Ele abomina o mal. Interessante essa expressão, que Deus ama todos,
mas Ele não ama tudo. Deus não ama tudo. Não é porque Ele nos ama, é que Ele vai passar a mão nas nossas cabeças, nos nossos pecados. No verso 4, no capítulo 4 também, a gente vê a igreja glorificada, participando do reinado e do julgamento do mundo. Ao redor do trono, há também 24 anciãos. A gente percebe aqui que a palavra fala ao redor. Ele não está no centro. Deus que está no alto e sublime trono. Ele reina sobre todos os outros tronos. Todos os outros tronos têm que estar submissos a Ele. E assentados neles, nós vimos aqui 24 anciãos. Isso, como nós dissemos no início aqui. Trono é posição de autoridade, posição de poder. Irmãos, a igreja não tem apenas a honra, não apenas de ser salva, não tem a honra apenas de ser salva, mas também de reinar no céu e ser assistente de Deus no seu julgamento. Imaginou você a autoridade que foi dada à igreja? Junto com Deus, participar do julgamento? A igreja tem essa responsabilidade, porque ela é coparticipante com Deus no julgamento, né? Então ela vai participar. Então, para você participar de um julgamento, você tem que ter autoridade, né? Nós somos constituídos reinos e sacerdotes. Os sacerdotes estavam ali divididos em 24 turnos. Lá em 1 Crônicas a gente vê ali toda a descrição desses turnos dos sacerdotes, né? Aqui nós somos divididos em igrejas, em denominações, mas lá no céu não. Lá no céu nós seremos uma só igreja. Mas essa percepção que a igreja precisa ter, né? Aqui já, vivendo aqui, já somos uma só igreja, a igreja militante, né? E como igreja militante nós temos o papel e o dever de testemunhar do Cristo. Porque nós vamos estar na posição de julgar. Isso. É a guerra. E às vezes, ao invés de nos unirmos uns com os outros para lutarmos contra a igreja, lutamos uns contra os outros, né? Exatamente. E aí nós precisamos entender o nosso papel de igreja, né? Não existe, não subsiste. Então nós seremos uma só igreja, os que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqui não fala que é presbiteriano, batista, Assembleia de Deus, fala daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos constituídos para julgarmos o mundo e os anjos. Pensou? Imagina você. Os 24 anciãos representam o povo fiel de Deus, a igreja do Velho e do Novo Testamento, a igreja dos patriarcas e apóstolos, a totalidade da igreja da história. A igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a igreja contemporânea. Esses 24 anciãos são identificados por suas roupas brancas. Ou seja, a igreja é identificada pela sua roupa, a sua vestidura de santidade. E tinha uma incumbência de se assentar no trono para reinar e julgar. E tinha uma posição de coroa de vencedores, coroa de vencedores. Essa será a igreja gloriosa, a igreja vencedora. Os 24 anciãos estão vestidos de branco e usando coroas de ouro. As vestiduras brancas falam da justificação.
Aquilo que nós falamos aqui é o que nos identifica. As vestiduras brancas são as vestimentas que prometem aos fiéis. Não há redenção para os anjos, e sim para os homens. Portanto, os 24 anciãos não são anjos, mas homens remidos. H.B. Sweet afirma que o número 24 representa a igreja na sua totalidade. É uma visão não do que é, mas do que há de ser. A igreja plena como será na glória, adorando e louvando a Deus diante do trono nos céus. As coroas de ouro falam da posição de honra, autoridade e prestígio dos remidos do céu. Essas coroas de vitória prometidas aos que permanecem fiéis mesmo diante da morte. Sede fiéis até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Promessa de Deus. Agora nós vamos falar sobre a adoração. Verso 6 ao verso 8 fala exatamente sobre a adoração. Há diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, e o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto como de homens, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivos 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Quem são esses 4 seres viventes? É aqui que fica assustado, né? Que seres viventes são esses? Esses, na verdade, são expressões e são figuras que muita gente fica assustada exatamente por causa desse mistério que se cria em cima disso, né? A gente tem algumas definições de seres viventes. Bloomfield pensa que eles representam os 4 evangelhos. O leão mostra Jesus como rei, o evangelho de Mateus. O novilho mostra Jesus como servo, evangelho de Marcos. O homem mostra Jesus como homem, o homem mostra Jesus como homem perfeito, Lucas. E a águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta ao céu, o evangelho de João. Berkeley pensa que eles representam a totalidade da natureza. Os 4 seres viventes representam todo o nobre, forte, sábio e rápido da natureza. Cada figura tem uma preeminência na sua própria esfera. O leão é o supremo entre os animais selvagens. O boi é supremo entre os animais domésticos. A águia é a rainha das aves. O homem, o supremo entre todas as criaturas viventes. Os 4 seres viventes representam toda a grandeza, poder e beleza da natureza. Aqui vemos o trono, a natureza louva ao Criador. Hendrickson pensa que eles representam os seres angelicais. Eu me identifiquei mais com essa aqui. Esses 4 seres viventes são os querubins, que estão lá em Ezequiel 10, 20. Anjos de uma ordem superior. Os querubins guardam as coisas santas de Deus. A canção deles é a canção dos anjos. Eles são descritos como leão, novilho, homem e águia, que significa fortaleza, capacidade para servir, inteligência e rapidez. E quando a gente observa alguns textos da palavra de Deus, eu não vou abrir agora para não estender, essas são características dos anjos, todas descritas aqui. Quando a Bíblia quer usar uma linguagem de toda criatura, ele usa essa linguagem com precisão. Mas o que é que esses seres viventes fazem? Eles proclamam sem cessar. Diante do trono, eles proclamam sem cessar. E a gente percebe em todo o livro de Apocalipse essa proclamação. O livro de Apocalipse é cheio de cânticos de exaltação ao nosso Deus. Ele começa a adoração dizendo 3 atributos de Deus.
a santidade de Deus. O primeiro atributo. Quando a gente diz santo, nós estamos descrevendo a santidade de Deus. Quando a gente diz santo, santo, nós estamos enfatizando aquilo que estamos dizendo. Mas quando a gente diz santo, 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 nós estamos reconhecendo a plenitude da santidade de Deus. É porque não existe outra expressão maior da santidade de Deus. Aqui também nessa adoração, a gente vê outro atributo de Deus, que é a onipotência de Deus, o Todo-Poderoso. As pessoas para quem ele se escreveu o Apocalipse estavam sob ameaça de morte. E ali era necessário saber que Deus é soberano. E isso implica na confiança, na esperança, na certeza do triunfo final. Também a gente vê outro atributo de Deus, que é a eternidade de Deus. Aquele que era, que é e que há de vir. Os impérios podem se levantar, mas caem. A gente percebe desde a história do povo de Deus, impérios se levantaram, impérios caíram. Eles caem, mas Deus não. Deus é eterno. Deus permanece para sempre. E eles dão glória, honra e ações de graça. Essa é a adoração, essa é a verdadeira adoração. Exaltar o nome do Senhor pelo que Ele é, pelos seus atributos. O céu, lugar de celebração, louvor, glorificação ao nome de Deus. E diz a palavra de Deus que eles não cessam de proclamar. Não cessam de proclamar. Do verso 10 ao verso 11, a gente vê a adoração da igreja. Deixa eu ver aqui se dá para... Tá, tranquilo. A gente vê a adoração da igreja àquele que está sentado no trono. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. E depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas que Tu criaste, sim, por causa de Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aqui a gente pergunta, qual que é o objeto da adoração? O objeto da adoração é aquele que está assentado no trono. Deus não permite, Deus não dá a honra dele e a glória dele para ninguém. Os remidos vão adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos. Os remidos também vão adorar ao Espírito Santo, da mesma forma que adoram ao Cordeiro. E quais são os atos de adoração? É o ato de se prostrar. A igreja se prostra diante daquele que está sentado no trono. Uma declaração clara de submissão a Ele, à sua autoridade, ao seu poder, à sua soberania, e a Ele glorificar, exaltar o teu santo e majestoso nome. Um outro ato de adoração é depositar as suas coroas diante do trono. Um sinal de total rendição. Era assim que os reis faziam quando eles perdiam a guerra. Chegava diante do outro rei e depositava ali a sua coroa. E essa deve ser, e essa vai ser a atitude daqueles que adoram o Senhor. E essa tem que ser a nossa atitude, nos rendermos diante do Senhor. Quando nós adoramos o Senhor e levantamos as nossas mãos, essa é uma expressão de rendição. Dizendo: Senhor, estou rendido a Ti. Quais eram as palavras de adoração? Ao que está sentado no trono é Senhor e Deus. Tu és digno. Tu és digno, Senhor,
Senhor Deus nosso, de receber a glória, de receber a honra, de receber o poder. Tu és digno de receber a glória. Ele é digno de receber a glória. Nós não somos dignos de gloriar o Senhor. Por isso nós nos prostramos, nós nos depositamos a nossa coroa diante do trono. A visão do trono de Deus levou um grande compositor, Handel, a compor a maior de todas as obras, Aleluia. Aleluia de Handel. O que está sentado no trono, Ele é o Criador de todas as coisas. O mesmo Deus que criou, é Ele mesmo quem sustenta tudo. Ele levará ao mundo a história e a igreja à consumação final. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu nome, meu Deus. Isso é tremendo, Pai. João é chamado ao céu para ver o trono e o Deus entronizado. O trono de Deus está no centro do universo. Tudo aquilo que acontece a partir do trono, tudo está ao redor do trono. Graça, juízo, tudo isso procedem do trono. Todo louvor, toda glória são dirigidos apenas àquele que está sentado no trono. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, irmão. Oh Deus, que maravilha, Senhor. Como é bom, Deus, estarmos diante da palavra do Senhor. E recebeu dessa palavra, Deus, de esperança, de fé. Palavra de motivação, oh Deus, para continuarmos, oh Deus, militantes, oh Deus, como igreja militante, oh Deus. Oh Deus, não apenas resistindo, oh Deus, ao nosso inimigo, mas Deus, mais avançando contra o nosso inimigo, meu Pai. Deus, que de fato, oh Deus, a igreja gloriosa do Senhor possa, oh Deus, tomar a sua posição de adorador e se prostrar diante do único que é digno de honra, de glória, e exaltar e adorar o teu santo nome, meu Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra que o Senhor trouxeste aos nossos corações esta manhã. Amém, Jesus.